Se você nunca se questionou sobre a existência de algo após a morte, serei franco, não minta. Mas, por precaução, eis a resposta. A morte é o fim? A consciência pode sobreviver à morte do corpo? Pode parecer absurdo questionar isso no século XXI. Na Idade Média tudo bem, mas hoje todos nós já sabemos que a morte é um ponto final. E se eu te dissesse que há um filósofo que defende que isso não é tão claro assim, você se animaria a ouvi-lo? Vamos ver. Neste mundo moderno ocidental em que vivemos, costuma-se presumir que a morte é o fim da consciência. Mas você já parou para pensar por que pensamos assim? Como chegamos a essa conclusão que tantos afirmam categoricamente, com tanta certeza? Se tivéssemos que justificar isso, provavelmente diríamos algo como o seguinte: a ciência moderna demonstrou que a consciência depende do cérebro. A anestesia, por exemplo, atua sobre certas áreas do cérebro e desliga nossa consciência como se alguém tivesse apertado um interruptor. Se estimulamos certas áreas do cérebro, podemos fazer com que alguém se lembre de coisas que achava esquecidas, mudar sua personalidade ou até provocar uma tristeza inexplicável. Tudo isso demonstra, sem dúvida alguma, que o cérebro produz a consciência. E se é o cérebro que a gera, então, quando o cérebro morre, a consciência desaparece. Ponto final. Não haverá mais nada. Parece um argumento sólido, não é? E, no entanto, há algo que não me deixa tranquilo. Não consigo me livrar da sensação de que estamos chegando a essa conclusão rápido demais. Os dados mencionados nos levam inevitavelmente a concluir que a consciência desaparece com a morte cerebral? Vamos ver se conseguimos questionar isso. Para começar, vou te lançar uma ideia, uma nota histórica para ver o que você acha. O que descobrimos no último século sobre a relação entre mente e cérebro, no fundo, também não é algo tão novo, não me entenda mal. É novo no sentido de que é mais sistemático, detalhado e está melhor descrito do ponto de vista científico, com ferramentas melhores e experimentos mais sofisticados, mas que a mente, a consciência, as memórias, a personalidade dependem intimamente do corpo. É algo que sempre soubemos. Pense bem, desde que o homem é homem, sabemos que existem substâncias que podem alterar radicalmente a percepção, a personalidade e o comportamento. Sempre soubemos que uma boa pancada na cabeça pode te deixar inconsciente, que a falta de oxigênio fará com que você desmaie, e também que com a velhice a memória e o julgamento se deterioram. Nesse sentido, tudo o que a ciência descobriu sobre a relação mente-cérebro segue o mesmo padrão de dependência da mente, da consciência em relação ao corpo, que nossos antepassados já conheciam desde os tempos de Matusalém. Talvez o homem antigo não conhecesse a anestesia, é verdade, mas já te digo que ele conhecia o vinho. Sem ir muito longe, no século II depois de Cristo, houve um médico romano, Galeno, que já começou a descrever os efeitos mentais que certas lesões cranianas e cerebrais tinham nos gladiadores. Um de seus tratados mais famosos se intitula justamente As funções da alma dependem dos temperamentos do corpo, e com base em suas observações, colocava a alma racional no cérebro. E aqui vem o curioso. Sua obra foi estudada como um clássico da medicina durante toda a Idade Média. Em um momento, em uma época, em que praticamente todo mundo acreditava em uma vida após a morte e ninguém nunca viu nenhum problema insuperável nisso. Então, o que mudou? Porque agora tendemos a interpretar esses mesmos dados como prova de que a consciência se extingue com o corpo. Isso é o que me ocorre, vamos ver sua opinião. A diferença não está na evidência, está na cosmovisão, ou seja, nos óculos com que olhamos para a evidência. É porque nós já usamos óculos filosóficos, materialistas, que excluem a possibilidade de uma vida após a morte. Que lemos todos esses dados como confirmando nossa teoria, nossa cosmovisão. Mas isso quer dizer que não estamos tirando a conclusão dos dados, mas sim levando a conclusão para os dados. E se tirarmos esses óculos por um instante e experimentarmos outros, será que veríamos a mesma coisa? Vamos tentar. Vamos pegar uma proposta do filósofo William James. No final do século XIX, William James faz uma conferência intitulada Imortalidade Humana, onde ele levanta exatamente esse mesmo problema. James começa concedendo, sem sombra de dúvida, que a mente depende do cérebro. Essa é a lição que, segundo ele, podemos tirar da estreita correlação entre ambos. Mas aqui vem a pergunta importante. A que nos fazemos? Essa dependência significa que a mente desaparece com a morte do cérebro?
Pois não necessariamente, nos diz James. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai depender do tipo de relação de dependência que existe entre o cérebro e a mente. Se o cérebro é um órgão produtivo, se ele produz a consciência, então sim, quando ele parar de funcionar, a consciência se apaga. Fim da história. Mas o interessante é que essa dependência produtiva não é o único tipo de relação de dependência que encontramos na natureza. Vou te dar um exemplo. Sei que muitos de vocês talvez já sejam um pouco jovens demais, mas tudo bem, isso aqui é um rádio, certo? É um aparelhinho do qual podem sair vozes. Alguns têm botões, certo? Este não, mas tudo bem. Alguns têm botões que podem ser mexidos. Posso alterar as vozes que saem ou, ao apertar este botão, também posso mudá-las, alterá-las ou fazer com que não soem bem. E bom, nem preciso dizer o que acontece se eu der uma surra no rádio com um taco, coisa que não recomendo, porque aí as vozes param de sair. Está claro então que os sons que você ouve dependem de certa forma do rádio. Agora, isso quer dizer que o rádio produz essas vozes do zero? Bem, estritamente falando, não. A voz já está lá, independentemente do rádio, só que em um estado completamente diferente na forma de ondas eletromagnéticas. E o que o rádio faz é transformá-la de um estado inaudível para um estado audível. A função do rádio é permitir que aquilo que já existe se manifeste de uma forma diferente. Para deixar mais claro, vamos usar o exemplo de um prisma. Ele é capaz de separar a luz branca em diversas cores. Se você pintar o prisma, bater nele, riscar ou quebrar em pedaços, vai perceber que as cores vão se atenuar, vai ficar mais difícil que apareçam, ou até mesmo podem desaparecer completamente. Portanto, as cores que você vê dependem de certa forma do prisma. Agora, isso significa que o prisma cria as cores do zero? Ele as produz? Novamente não. As cores já estão lá, na luz branca, só que em um estado em que não podemos percebê-las até que o prisma as separe. Portanto, elas não dependem do prisma no sentido de que o prisma as produz do zero, mas sim no sentido de que o prisma permite que elas se manifestem de uma maneira diferente, transformando-se de um estado para outro. E talvez algo semelhante poderia estar fazendo o cérebro, propõe James. A relação de dependência que vemos entre a mente e o cérebro não precisa ser do tipo produtiva. Os dados não nos obrigam a pensar assim, porque eu também teria os mesmos dados se a relação de dependência entre mente e cérebro fosse mais do tipo permissiva, como a que ocorre entre o rádio e a voz ou entre o prisma e as cores. E se for desse segundo tipo, se o cérebro não é um órgão produtivo, mas sim permissivo, então a morte do cérebro não precisa significar o fim da consciência, mas talvez o seu retorno a um estado de existência anterior. Atenção, porque não estou dizendo que seja assim, nem acho que esse seja o ponto de William James. A questão simplesmente é que bem poderia ser assim. Nada nos dados empíricos exclui essa possibilidade. Os dados que descrevemos por si só não inclinam a balança para um lado ou para o outro, mas deixam as duas opções em aberto. Porque eu os acharia iguais, tanto se o cérebro produz a consciência, quanto se ele simplesmente a transforma de um estado para outro, permitindo que ela se manifeste de uma forma diferente. E não adianta nada, neste ponto, dizer que, embora entendamos perfeitamente como o rádio transforma as ondas eletromagnéticas em voz audível ou o prisma, a luz branca, em cores, não entendemos como o cérebro poderia transformar uma consciência flutuante, preexistente, circundante, naquilo que cada um de nós experimenta de forma subjetiva, em primeira pessoa. Porque até hoje também não entendemos como o cérebro poderia produzir do zero a mente, a consciência, a experiência subjetiva. Esse é, no final, o problema da consciência. Neste ponto, as duas hipóteses permanecem empatadas. Será que poderíamos considerar outras possibilidades? Portanto, o argumento a favor da conclusão de que a morte é o fim absoluto realmente não é tão sólido quanto parece. A conclusão realmente não decorre de suas premissas, porque a hipótese de que o cérebro produz a mente não é a única interpretação possível dos dados. Ela é a única compatível com o materialismo. Sim, mas isso não significa que seja a correta. Talvez, dados os dados de que falamos, nossa resposta à pergunta "a morte é o fim?" tem que continuar sendo, não sabemos. Metaforicamente.